bom dia. Operação realiza nova transferência de presos. Comissão de Direitos Humanos do Senado apresenta relatório de visita a Pedrinhas. Proprietários de autoescolas realizam protesto contra a obrigatoriedade dos simuladores. No futebol, veja a preparação das equipes para as semifinais do Maranhense. E mais candidatas ensaiam para o concurso da Corte Monesca do Carnaval 2014. O Repórter Maranhão está começando agora. Uma nova operação realizada esta manhã transferiu mais 9 detentos para presídios federais. Mais 9 presos do Maranhão foram levados para presídios federais nesta manhã. Agora somam 26 o total de presos transferidos desde o anúncio do pacote de medidas emergenciais criado pelo governo do estado e Ministério da Justiça para conter a crise no sistema carcerário do estado. A expectativa é de que outros 9 presos sejam transferidos. Dos 9 presos, 5 estavam no complexo penitenciário de Pedrinhas, 3 na Central de Custódia de Presos de Justiça, no bairro do Anil, e 1 na Casa do Albergado, no Monte Castelo. São eles: Cláudio Honor Reis Cantanhete, Fábio Bezerra Souza Cortez, Daniel Oliveira Souza, José Leandro Barbosa, Idenilson Pereira Santos, Francisco Wagner Souza Mesquita, Aldemir Ferreira dos Santos Filho, João Batista Silva Mendes e Leandro Santos Souza. As transferências estão sendo realizadas sob forte esquema de segurança e em aviões da Força Nacional. A Comissão de Direitos Humanos do Senado apresentou relatório sobre a visita a Pedrinhas realizada em janeiro. No documento, os parlamentares cobram melhorias no sistema penitenciário do Maranhão. A comissão sugere um mutirão para apressar julgamentos e retirar do complexo de Pedrinhas os presos que já podem ser soltos. Com isso, novas vagas seriam abertas e ajudariam a resolver o problema da superlotação. O documento alerta que é necessário fazer concursos para agentes penitenciários e defensores públicos. Parlamentares visitaram o presídio no dia 13 de janeiro, depois de vários atentados a ônibus na capital, São Luís, e dos casos de violência entre os detentos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, pelo menos 60 presos foram mortos dentro do complexo no ano passado. Para a senadora Ana Rita, autora do relatório, a situação é parecida em muitos presídios brasileiros. Um presídio não pode ficar sob o controle de grupos criminosos. O presídio tem que estar sob o controle do Estado. O Estado tem que garantir a proteção das pessoas que estão presas. As pessoas estão presas para cumprir uma pena e não para serem mortas por grupos criminosos. É isso que está acontecendo no estado do Maranhão. A comissão quer que o Conselho Nacional de Justiça acompanhe os processos sobre morte dentro de Pedrinhas. Além disso, a comissão deve acompanhar o atendimento médico e assistencial oferecido às famílias das vítimas dos atentados no estado. A Polícia Militar anunciou mais uma ação para tentar conter a onda de violência em São Luís, a Operação Corredor Seguro. Apesar de ter sido lançada na última sexta-feira, muitas pessoas ainda têm dúvidas ou nunca ouviram falar sobre a operação. E essa operação, você já tem conhecimento, Operação Corredor Seguro? Até agora eu não estou nem sabendo. Está por dentro da operação lançada pela polícia? Não. Negativo. Até então ainda não vi nem falar. Mas toda segurança bem-vinda, muito melhor, né? A gente não pode nem sair de casa. Já viu algum ato de violência, algum assalto a ônibus? Já presenciou aqui nas avenidas de São Luís? Nas avenidas de São Luís, sim. É difícil ver policiais pelas ruas de São Luís ainda? Olha, não é difícil, mas segurança que é bom nada. Tá com aquele clima então de segurança, com medo de ser assaltado? Segurança. A gente tem muito medo de sair de casa, porque a gente estuda à noite, a gente tem medo de sair à noite. 6 motocicletas, 7 viaturas, com 4 policiais em cada uma e 11 avenidas. Esta é a Operação Corredor de Segurança, montada pela Polícia Militar na tentativa de fechar o cerco contra a bandidagem. Em menos de uma semana, o resultado já foi notado por quem trabalha nos coletivos. Com certeza, com o apoio do Corredor Seguro, a gente tem trabalhado mais tranquilo. Tem reduzido então o número de assaltos? E muito. Aqui a gente estava sendo assaltado, era por hora, não era por semana, era por hora.
Em atitude de vigilância ostensiva e permanente, o patrulhamento presente nas principais avenidas de São Luís tenta diminuir a onda de crimes, como assaltos a ônibus e comércios na cidade. A atuação é voltada para transporte coletivo, mas também a áreas comerciais, agências bancárias, casas lotéricas, pontos comerciais de concentração de muitas pessoas. O objetivo é garantir a segurança e promover, de fato, um policiamento de acordo com aquilo que todos nós, cidadãos, queremos. A presença física e a sensação de segurança bem próximo da comunidade. Foram escolhidas para fazer parte da primeira fase as avenidas Castelo Branco, Holandeses, Daniel de Latouche, Jerônimo de Albuquerque, Guajajaras, Casemiro Júnior, João Pessoa, Kennedy, Africanos, Portugueses. Outra viatura vai ser providenciada para percorrer também a Avenida São Luís, Rede França. A operação pretende atingir toda a região metropolitana. Como resultado, é extremamente positivo a ação-presença e uma resposta imediata diante de ameaça dessas pessoas. Os proprietários de autoescolas de todo o Brasil estão realizando protesto contra a obrigatoriedade do uso do simulador de trânsito. Em São Luís, a concentração ocorreu no Complexo Esportivo Castelão. Representantes das 98 autoescolas e centros de formação de condutores da capital saíram em carreata do Complexo Esportivo Castelão até a Assembleia Legislativa do Estado em protesto contra a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que prevê a obrigatoriedade do uso do simulador a partir do dia 30 de junho. O candidato à Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, terá que fazer pelo menos 5 aulas no simulador. Nós não somos contra essa ferramenta pedagógica, qualquer ferramenta pedagógica que vir para melhorar o desempenho, a qualidade do aluno, é bem-vinda. Agora nós somos contra, é o jeito da imposição, é o jeito que eles querem implantar, empurrando de goela abaixo no ramo empresarial de autoescola. Então isso nós não vamos aceitar. É isso que nós estamos reivindicando, é isso que nós estamos protestando e chamando a atenção das nossas autoridades, dos nossos gestores, dos nossos deputados federais, para que volte a favor da categoria. A principal reclamação dos proprietários de autoescolas é com relação ao preço do simulador, algo entre 40 e 50 mil reais. Em todo o país, apenas 4 empresas fabricam o equipamento. Das 230 autoescolas do estado, apenas 2 já adquiriram o simulador. O que nós queremos acordar é porque o valor da mensalidade que vai ser paga esse simulador, além do equipamento ser 40 mil reais, nós vamos ter que pagar uma atualização de software de R$ 1.800 mensal. E quem vai pagar isso aí é a sociedade. Nós vamos ter que repassar esse valor aí. Representantes de autoescolas de todo o país irão a Brasília na próxima semana, quando deverá ser votado o projeto que cancela a obrigatoriedade do uso do simulador. E veja no próximo bloco a preparação das equipes para as semifinais do Campeonato Estadual. E conheça um pouco mais da história dos mascotes dos times maranhenses. É logo após o intervalo. Agora são 11h36. Programa especial Turismo sobre Cadeira de Rodas. Eu decidi que eu tinha que fazer uma viagem sozinho mesmo, por um tempo. Assim, até para me testar um pouco, ver se realmente eu era capaz. Uma dica de passeio. Hoje vamos fazer um passeio diferente. A gente vai de trem de Curitiba a Morrete. E direto de Berlim, o Mobidat, um site com informações sobre acessibilidade em edifícios. Programa especial, neste sábado, 10h30 da manhã. Emoção, garra, superação. Na terra, na água ou nas quadras, prepare-se para mergulhar fundo no mundo dos esportes. Stadium, sua revista esportiva. Todo sábado, às 2 da tarde, na TV do Brasil.
E hoje tem futebol. A Raposa vai enfrentar o Papão e o Tubarão promete ir para cima do Lobo. Não entendeu nada? Então conheça um pouco mais da história dos mascotes dos times de futebol. Urubu rubro-negro, porco alviverde, saci colorado, raposa celeste. Os mascotes dos times de futebol definitivamente fazem parte do imaginário do torcedor. Boa parte do trabalho de Salomão é dedicada a dar vida a esses personagens. Com ilustrações publicadas em alguns dos jornais de maior circulação no estado, ele sabe que precisa tomar cuidados especiais ao lidar com um público tão apaixonado. É complicado, porque às vezes a gente que está fazendo o trabalho nem tem a dimensão do que é lá fora, na torcida e tal. Então, quando a gente vai gerar o trabalho na capa do jornal, por exemplo, tem que ter o cuidado de não botar um mascote maior do que o outro para não haver um atrito entre a torcida e tal. Então a gente geralmente tem esse cuidado de botar o mascote todos do mesmo tamanho, do mesmo nível, para na torcida não ficar brigando com o outro e tal. E foi justamente graças ao trabalho de um desenhista que surgiu um dos mascotes mais conhecidos do futebol maranhense. Em 1950, Movietone criou o Tubarão do Sampaio, por ocasião de um amistoso contra o Ceará, identificado com a figura de um jangadeiro. Outros mascotes reverenciados pelo torcedor maranhense são o Papão, associado ao moto graças à conquista do Torneio dos Campeões do Norte, em 1948, e o Bode Gregório, inspirado em um torcedor de mesmo nome que levava seu animal como amuleto da sorte para os treinos do Maranhão Atlético Clube. Hoje fazem companhia a eles mascotes como a Raposa da Baixada, representando o Santa Quitéria, o Cavalo de Aço do Imperatriz e o Leão do Mearim do Bacabal. Eles foram submetidos a um pequeno teste de popularidade. É o bode que é mais bonito. Tubarão, bode, tubarão. É o tubarão mesmo, daqui do Maranhão. Pois é, e hoje começam as semifinais do primeiro turno do Campeonato Maranhense. As equipes da capital prometem ir ao ataque no interior do estado. Mesmo começando a decidir uma vaga na final do primeiro turno, jogando fora de casa, o Sampaio promete manter a vocação ofensiva da equipe. Nós adquirimos aí nesses 2 últimos anos uma forma ofensiva de jogar e é assim que nós temos que ser, respeitar a equipe do Araioses, mas sair para o jogo lá, tentar aumentar essa vantagem, né? O Sampaio joga por 2 resultados iguais, tentar aumentar essa vantagem para que no jogo da volta a gente consolide de uma vez a nossa classificação à próxima fase. E para esse primeiro jogo da semifinal em Araioses, o Sampaio Corrêa terá novamente o desfalque de 2 destaques da equipe, os meias Eloir e Cleitinho. Companheiro de meio campo, o volante Jonas fala sobre a ausência dos dois. A gente sabe que eles faz muita falta, né? Mas a gente sabe que também tem jogador de qualidade. E aquele que entrar no lugar dele, eu acho que também vai suprir no mesmo patamar. Pelos lados do Motoclube, a orientação também é buscar o ataque, no duelo contra o Santa Quitéria, no interior do estado. A gente não tem, até como está mudando o sistema, né? De jogar mais defensivo. Nós não temos jogadores com essas características. Nossos jogadores do meio para frente são muito rápidos e buscando sempre o ataque. Então é dessa maneira que a gente vai jogar também. É claro que tem que ter os cuidados. A equipe do Santa Quitéria tem boas individualidades, uma equipe muito bem postada, muito bem trabalhada. Mas o trabalho de a gente buscar uma imposição, uma superação também, mas respeitando muito a equipe do Santa Quitéria, porque é uma equipe que chegou com mérito na semifinal também. Uma das peças-chave para o esquema ofensivo do rubro-negro, Henrique é um dos artilheiros do estadual com 3 gols marcados. E esse estilão irreverente dentro e fora de campo faz crescer a responsabilidade do atacante. Esse estilo aí foi o Vitor que fez aí, né, cara? Então, tem que prometer gol, senão aí a diretoria pega, né, por causa do cabelo loiro. Sabe como é que é? As partidas começam às 4 horas da tarde. No estádio Rodrigão, o Santa Quitéria recebe o Motoclube. E no estádio Cardozão se enfrentam Araioses e Sampaio Corrêa. São Luís amanheceu nublada nesta quinta-feira. Confira a previsão do tempo para todo o estado.
São Luís predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 25 e máxima de 31 graus. Em Imperatriz predomina céu encoberto e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Caxias, tempo nublado e formação de áreas isoladas com chuva forte que pode ser acompanhada de trovoada. Mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Balsas, predomina tempo nublado e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. E com tanta chuva, a quantidade de buraco nas ruas de São Luís aumenta, dando trabalho para os motoristas. Os motoristas que trafegam em São Luís reclamam da situação das ruas e avenidas tomadas por buracos. Com a chuva, o problema se intensifica e gera uma dor de cabeça a mais. Trechos que deveriam funcionar como alternativas de fuga para o trânsito complicado já apresentam péssimas condições. Na rua Souza Andrade, no Apiadouro, vários carros circulam para ter acesso à Avenida Getúlio Vargas. A pista nem está tão ruim assim, mas quem passa todo dia aqui já sabe que dentro de pouco tempo terá prejuízo no carro. No bairro da Areinha, a buraqueira é maior e combina com o número de borracharias. No bairro de Fátima, perto de um hospital particular, uma vala já causou muitos transtornos. Quando chove, então, isso aqui alaga tudo, entendeu? Os carros ficam dando água aí na metade do pneu. Para a pessoa sair do hospital aí, meu amigo, tem que esperar parar de chover. E aí essa buraqueira ia danificando o carro direto e ninguém toma providência nenhuma, entendeu? A paciência de quem trafega já esgotou. Totalmente. A gente paga IPVA, paga tudo e na hora para cair no buraco desse aqui. Na rua Neiva Moreira, os moradores insatisfeitos procuraram uma forma criativa de reivindicar e denunciar a situação. E veja no próximo bloco, crianças e adolescentes precisam de autorização especial para participar de brincadeiras carnavalescas. E mais candidatas se preparam para concurso de rainha e princesas do carnaval. É logo após o intervalo. Agora são 11 horas e 46 minutos. Em América Latina, tal como somos, 2 documentários. Calypso, a história deste ritmo no Panamá. They had these, my grandfather, he had what we call a banjo and a ukulele, and these guys brought that here. E a memória suspensa, a trágica vida do poeta dominicano Gaston Deligné. América Latina, tal como somos, neste sábado, 6h30 da noite. Você vai voar de teco-teco e encontrar muitos desafios. Essa eu quero ver. O Teco-Teco. De segunda a sexta, na hora da criança, e domingo, 11h20 da manhã. Pouvez-vous nous dire les raisons pour notre fête? Notre mariage n'a pas été consommé. Dominique! Dominique! Ele foi abandonado e humilhado. Dominique, je t'aime. Je gagnerai à tous les procès. Le divorce, le partage des biens, tout. Agora, nem o amor pode impedir sua vingança. O segundo filme da trilogia de Krzysztof Kieslowski, A Igualdade é Branca. Com Julie Delpy. Regardez. Ciclo de cinema europeu. Neste sábado, 10h30 da noite. O carnaval é uma festa democrática que reúne pessoas de todas as idades. Mas as crianças e adolescentes precisam de uma autorização especial para participar das brincadeiras e o prazo para pedir essa autorização encerra amanhã. Esse é o tema da entrevista de Roberto Fernandes. Para tentar nos ajudar a entender como é que tem que ser esta participação, nós convidamos a doutora Lívia Maria Costa Guiar, que é juíza auxiliar, respondendo pelo Juizado da Infância e do Adolescente. Doutora Lívia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom,
a criança tem participado das nossas brincadeiras de carnaval. Mas é preciso que ela tenha uma certa proteção nessas brincadeiras. Sim, a criança pode participar do carnaval, como é um costume maranhense, desde cedo as crianças vão em blocos, né? Isso é até importante, né, como socialização, mas é necessário que seja obedecido às determinações da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para essa criança participar, as agremiações, os blocos carnavais, elas têm que requerer à Justiça um alvará judicial que tenha a autorização para essas crianças participarem dentro dos horários. Esse alvará, o período de 3 a 14 de fevereiro, já está aberta a inscrição. O presidente da agremiação ele se dirige lá na Vara da Infância, que fica na Praça Deodoro, e apresenta o documento da criança, a autorização dos pais, ou pode ser do pai ou da mãe, né? Ou de ambos, se a criança viver com ambos, e os documentos pessoais dele, comprovante de residência, e preenche um formulário. Certo. A partir do dia 24 de fevereiro, de 24 a 28, nós vamos estar integrando esses alvarás para as agremiações. Bom, há exigência nessas brincadeiras, com essa autorização, da presença dos pais? Não, os pais, eles... Ou ele, uma vez tendo essa autorização, já pode, porque é como se fosse um guardião. O presidente do bloco, ele vai ficar como responsável por aquela criança. Né? Isso aí impede que essas crianças bebam, ele fica como guardião, essa criança não pode beber, irresponsável, não pode, tem que tomar cuidado onde a criança vai. Nos outros estados a gente vem assistindo alguns acidentes com criança, criança que é atingida por trio elétrico, mas aí, para que o alvará? É para responsabilizar quem está sob a guarda da criança. Bom, mas existem brincadeiras em que, inclusive, pode estar junto ali pai e a criança. Nesse caso, precisa também... Sim, se os pais estiverem presentes, há certa independência de não ter alvará. Mas, normalmente, as agremiações pedem. Por quê? Porque aquele pai se afasta naquele momento, né? Se afasta daquela brincadeira, às vezes não entra na passarela, então é necessário que se tenha. Isso também é para bailes? Não, baile nós vamos ter, cada baile vai ter o quê? Uma faixa etária de ingresso daquela criança. Em geral, criança tem os bailes específicos, até as 22 horas no máximo, durante o período diurno. Aí, nesse caso, não precisa de autorização. Mas para o desfile, por exemplo, nos desfiles de blocos, tem horário também? Tem horário. A criança até 6 anos, ela só pode participar até 22 horas. A criança de 6 a 12 anos, não, ela pode, desde que tenha autorização judicial, ela pode ingressar na passarela e desfilar. De acordo com o horário, estabelecido. O desfile daquela própria escola. Ela está com alvará judicial, ela está permitida pelo juiz que ela acompanhe aquele desfile. Só uma última pergunta, doutora Lívia. A gente tem sempre a mania de deixar as coisas para a última hora. E às vezes até perdemos os prazos. Sim. Se perder o prazo nesse período de inscrição, como é que fica? Sim, por isso que a gente está fazendo inscrição com antecedência. Até uma coisa assim chata de eu dizer aqui no ar, porque as pessoas até hoje não teve nenhuma inscrição. O que tem acontecido nos últimos anos, pelo que eu já conversei com o titular da Vário, com os servidores que trabalham lá há muitos anos, as pessoas deixam para o último minuto do último dia. Né? Então se faz com certa antecedência, até para poder assim... dar um dia, pelo menos, aquela pessoa faltou um documento, não se vai interferir por causa de um documento, aquela pessoa vai buscar no dia seguinte, mas que é bom que cumpra o prazo, porque são... Precisa aprender a cumprir o prazo. A cumprir o prazo, até para poder a gente dar tempo de analisar pedido por pedido, né? Que são várias agremiações, né? O carnaval, ele não acontece só em um bloco. Perfeito. Né? Então, são vários pedidos de alvará também de festas, né? Então a gente tem que ir examinando cada caso, porque a vara ela não se estabelece só no carnaval, ela tem outros processos, ela tem as audiências, né? Então tem que ser cumpridos os prazos. Doutora Lívia, muito obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço, me coloco à disposição sempre. Bom, então vamos esperar que, né, você que está nos vendo, que cumpra o prazo, vá dentro do prazo e, acima de tudo, tenha a preocupação de pedir esse alvará para não ter problema nenhum no dia do desfile. Voltamos com Edmilson Filho. Obrigado, Roberto. E a primeira vara da infância e adolescência fica na Avenida Silva Maia, número 219, na Praça Deodoro, centro de São Luís. O telefone de contato é 3222-8322. Beleza, simpatia e samba no pé. As candidatas a rainha e princesas do Carnaval maranhense ensaiam para fazer bonito na disputa pelo título.
Thaís e a cola de silicone lutam contra o tempo na confecção de encomenda bem especial, o figurino da Corte Momesca para o Carnaval 2014. Sempre respeitando os artistas que já vieram antes de mim, é a primeira vez que eu faço, e eu queria uma leitura mais moderna, uma coroa diferente, né, para fugir um pouco do tradicional. Eu vou colocar esses adereços assim e dar o meu toque, né, a minha visão do que pode ser também uma corte. Em outro ponto da cidade, as candidatas à Rainha do Carnaval preparam-se para a grande final no baile da Escolha da Corte, quando tentarão impressionar os jurados na avaliação de itens como simpatia e domínio do samba. Dominar o samba é ter desembaraço, com certeza mostrar aquela alegria a todos, ter muito carisma, é exatamente isso que uma rainha ou as princesas do Carnaval tem que demonstrar. E alegria acima de qualquer coisa. Ainda tem sociabilidade e espírito carnavalesco. É paz, brincar sem brigas, conhecendo pessoas, porque é muito bom a gente conhecer pessoas também, um carnaval e só isso. Todos esses itens serão avaliados por uma comissão formada por personalidades ligadas à dança, moda, beleza e jornalismo, que em notas de 6 a 10 escolherão a futura Corte Momesca de São Luís. No roteiro dos ensaios, aulas de postura, passarela e, é claro, muito samba. Elas têm que ter um preparo físico, uma alimentação balanceada, e aqui meu trabalho é justamente orientar elas e passar um pouco de postura, da dança, o que realmente uma rainha, uma princesa precisa ter no carnaval para passar para os foliões. Então, todas preparadas, é só esperar pelo show das poderosas, que no samba prometem acabar com qualquer tristeza. Tem que ter primeiramente alegria, tem que estar ciente que está representando não só o carnaval, como a cidade em si, mostrar o que o povo tem de melhor, que é a cultura maranhense, totalmente multicultural, que é para mostrar mesmo a alegria do carnaval, principalmente aqui em São Luís do Maranhão. A festa vai apenas começar. Belas candidatas e boa sorte. E o baile da corte acontece hoje, a partir das 9 da noite, no Patrimônio Show, na Praia Grande. E hoje, 13 de fevereiro, é comemorado o Dia Mundial do Rádio. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Testemunho ocular da história apresentando notícias da United Press. A entidade celebra o veículo como um meio de promover a liberdade de expressão e a igualdade de gênero. Para celebrar este mensageiro popular de más e boas notícias, as rádios da Empresa Brasil de Comunicação vão transmitir um programa especial às 4 da tarde sobre o rádio. Aqui no Maranhão, o programa pode ser acompanhado pela internet, através do site www.ebc.com.br. E os nossos parabéns a todos que fazem o rádio aqui no Maranhão e em todo o Brasil. E para rever esta e outras edições é só acessar tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Maranhão. A gente fica por aqui, uma boa tarde e até amanhã.